entre eles. Entre mentes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse: esse também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo uma outra pessoa, disse: tu és também dos tais. Pedro, porém, protestava: homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Efeitos sonoros, ilustração do sermão. Mas olha que interessante. Então, voltando-se, eu não sei se a porta ficou entreaberta ou se Jesus passou por um corredor, o Senhor fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Ele ficou do lado de fora enquanto Jesus era interrogado e muito maltratado. Por 3 vezes vieram perguntar se não era um seguidor de Jesus, e ele negou que seria, talvez por medo de ser preso, de ser maltratado. A peneira: Pedro, ele vai te peneirar. Você vai chegar numa bifurcação e você vai ter que continuar crendo, ou você vai me negar. Você vai passar por uma situação na tua vida em que você vai ter que continuar firme ou não. Isso não depende de Deus, não é dádiva dele, é a tua decisão, é a minha decisão. A peneira quer nos separar dos valores que Deus plantou em nós. Cabe a nós mantermos. Não é Deus que vai te fazer uma pessoa simples, você vai ter que ser. Não é Deus que vai te livrar da promiscuidade, você vai fugir dela. Deus não vai descer com um anjo e dizer para você: não faça isso, que isso é ruim. Você sabe que é ruim, cabe a você não fazer, cabe a mim não fazer. Se o relacionamento que você tem com essa pessoa é promíscuo, está fora da vontade de Deus, não será um pastor e não será um anjo que vai aparecer. A peneira está aí. É você que vai dizer se você vai continuar para ser selecionado pelo inimigo ou não. É você que vai dizer se você aceita fazer o que ele quer ou não. É você que se permite separar a palha do trigo ou não. Por isso eu entendo que esse foi um momento crucial, porque Pedro saiu e chorou amargamente. Eu fico imaginando ele negando ali fora, daqui a pouco passa Jesus, não sei se já com a coroa de espinhos, ensanguentado, machucado, atravessa algum lugar, Pedro levanta o olho, Jesus passa e pá, direto. Pedro e Jesus, Jesus, Pedro, Pedro, Jesus, Jesus, Pedro, Jesus, sai, Pedro, o que foi que eu fiz? Me encontrei com a verdade, ele disse que o inimigo iria me peneirar. Um detalhe interessante é que Pedro significa, Petrus significa pedra, rocha. Quando ele disse assim: o que os homens dizem que eu sou? E Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus fala: e tu és Pedro, pedra, rocha. Mas nesse momento, quando Jesus disse que a peneira viria, ele não chama Pedro de Pedro. Ele não chama de firme e de rocha, ele chama de Simão. Simão, Simão, Satanás está com a vara na mão para te peneirar. Você tem que ser firme. Eu não vou te chamar de Pedro, que acho que agora você não vai ser pedra. Mas você tem que ser pedra, essa é a hora de você ser rocha. Eu vou orar por você, Pedro. Eu vou orar, interceder e pedir ao Pai que te fortaleça nessa hora. E depois ele fala assim, e quando você voltar a mim, e quando você se converter, ajude os seus irmãos. O próprio Pedro, em 1 Pedro 1:6, na sua epístola, anos depois, escreve: nisto exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Fique feliz, mesmo que por um breve tempo seja necessário que você passe uma situação difícil, porque isso vai depurar a tua fé. Deus poderia permitir ou não permitir jamais que nenhuma peneira e nenhuma tribulação nos sobreviesse.
e nós crescêssemos na fé apenas de ouvir pregações bonitas e músicas que nos fazem chorar. Mas isso não funciona, porque de verdade, o que depura a nossa fé são as peneiras que a gente passa. Então dê graças a Deus por aquela que você está tendo. E eu não estou fazendo uma pregação pessimista para você aceitar a luta e dizer que Deus quer o pior, porque Ele não quer o pior. Ele quer te tornar alguém rocha, firme, fortalecido em Deus, mostrando que você não vence nem com bravatas e nem com gritarias, mas você vence com a fé edificada dentro de você, que não tem diabo algum, demônio algum que possa destruir. Porque no dia da peneira você se manteve firme. Você está passando por uma crise conjugal? Você está passando por um desemprego? Você sofreu uma afronta que te deixou louco da vida? Você está passando um aperto financeiro muito difícil? A tua vida está num momento de indefinições que não vai nem vem? Você tem dúvida? Você não sabe o que fazer? Parece que você está sendo pressionado. Tem muita gente que ora para repreender esse momento, e eu não sei se deveria, porque se ele vem de Deus não vai acabar, a não ser que cumpra o propósito de Deus. Só serve para eu repreender e tirar aquilo que veio e Deus não quis. Mas se eu estou nas mãos dele, está fazendo parte da tua formação. Essa é a escola de Deus para nós. Essa é a escola da nossa vida, que Deus permite nos peneirar. E que o diabo fique cada dia mais doido, porque debaixo da peneira não cai nada. Porque nós permanecemos em Deus. Depois Jesus diz, quando você se converter, Pedro, ajude os seus irmãos. E a palavra converter é a palavra epistrefo, que significa retornar, ou fazer retornar, voltar, volver-se-á. Ou seja, quando você voltar para mim, porque você negou e você fugiu de mim, você achou que se dissesse que era meu servo e que andava comigo, alguém ia acabar com você. Você teve medo de uma camareira, teve medo de uma empregada que só disse que te viu comigo. Mas você preferiu negar e dizer, não, achei um outro caminho alternativo para dar um jeito na minha vida.